O desespero dos escuros atinge o grau máximo. Amados, estejam preparados para o que está por vir. Não há nenhuma catástrofe ou outro perigo iminente no ar. Há sim um tempo de grandes revelações e verdades que chegarão até vocês, as quais mudarão completa e definitivamente tudo aquilo que era conhecido até aqui. Será o checkmate que colocará um fim no jogo sórdido que predominou por todos os tempos no tabuleiro da terceira dimensão. Os controladores da humanidade obtiveram algumas vantagens ao se defenderem em pelo menos duas situações em que estavam em xeque, quando deflagraram a Segunda Guerra Mundial, e depois, mais recentemente, com a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York em 2001. Tais eventos retardaram um pouco o final do jogo, mas agora não haverá nenhum recurso que possa salvar o rei do tabuleiro. O checkmate é irreversível. Fim de jogo, como se costuma dizer nessa situação. Essa é a justificativa para o desespero total do estado profundo. Sabemos que ele não é um bom perdedor. Por isso, a humanidade precisa acautelar-se. Haverá ainda algumas formas de retaliações na tentativa de causar o maior número de baixas possível. É aquela estratégia do inescrupuloso. Morro, mas levo muitos comigo. O que mais assusta o grupo dos dominadores é o despertar das consciências. Uma mente desperta nunca mais se deixará enganar. Nem o medo antes imposto, agora já não atinge a massa necessária para o controle desejado. Antes funcionou, pois a luz era muito fraca e não conseguia despertar as consciências que dormiam o sono profundo da alma. Por isso, as primeiras levas de despertos, na metade do século passado, a guerra abafou completamente. O medo conseguiu a energia suficiente para enterrar os primeiros levantes que trariam o despertar em massa. Depois, no início deste século, com a chegada das crianças cristal, mais uma vez o rei safou-se do checkmate. Distraíram a humanidade com o falso ataque do 11 de setembro. Mais uma vez, os planos da luz foram adiados em alguns anos, pois o medo do falso terrorismo suplantou a energia mais elevada dos poucos que despertavam. Mas como dizemos sempre, nada e ninguém pode impedir os planos do alto. Essa moratória conseguida pelos escuros, embora para a humanidade terrana represente algumas décadas, nada significa para as linhas do não-tempo. Na verdade, havia ainda muitas possibilidades para aqueles indecisos em fazer as suas escolhas. Então, como se diz no popular, foi dada toda a corda para a pipa. Essa mesma corda que agora se enrola e amarra as pernas do seu próprio dono. O estado profundo está literalmente manietado. Mãos e pernas completamente amarradas e sem nenhuma possibilidade de movimento. Qualquer tentativa agora apressará a sua queda definitiva. É essa imobilidade que o faz cuspir fogo de ódio. Enquanto os dominadores tinham movimento, tentaram de tudo para aniquilar você. Como foi dito antes, as guerras nucleares, os ataques terroristas, eventos climáticos extremos através de suas tecnologias de controle do clima, guerras biológicas através da manipulação de vírus e bactérias, e mesmo através de pragas e doenças para atingir a produção de alimentos. Também tentaram através da implantação de governos corruptos e desprovidos de ética, a fim de aniquilar de forma vil, verdadeiras populações. Mas como nada surtiu o efeito desejado, subornaram os donos de setores importantes da sociedade humana. Assim, a grande mídia como televisão, rádio e jornal, tiveram seus donos comprados a peso de ouro para que pudessem servir aos interesses dos escuros. Não sendo suficiente tal artifício, também compraram o serviço das redes sociais, subornando seus pseudodonos, ou melhor, os fantoches artificiais que colocaram lá. Tentaram ainda criar situações de toda ordem, onde a polêmica pudesse dividir ainda mais as opiniões, colocando mais divisão entre o povo. Quanto mais dividido, mais enfraquecido. Esse sempre foi o objetivo. E por fim, como último recurso, uma falsa pandemia que colocou a humanidade submissa, quase de joelhos e enclausurada, amedrontada e manipulada.
Mais uma vez comprando a mídia, parte dos jornalistas, parte dos médicos, parte dos cientistas, parte dos governantes, parte dos juízes, parte da polícia e enfim, aquilo que você pode ver com seus próprios olhos, ou melhor, com a sua consciência. O desespero dos escuros chega agora ao auge, pois nada disso surtiu o efeito desejado. Tentarão ainda uma segunda onda da pandemia. Tentarão injetar nas pessoas os químicos que trarão as consequências programadas no controle mais restrito das pessoas, sem contar a tecnologia através do implante de nanochips. Esta sim, a chave para o controle final sobre a humanidade. Mas nada disso vai acontecer. Tudo que os escuros tentarem contra a humanidade vai ser desmontado imediatamente pelas forças superiores extraterrestres. Os governantes de todos os países e também as pessoas que exercem algum tipo de influência já estão sendo notificados que o jogo acabou. Aqueles que estiverem ao lado da luz terão todo o apoio necessário a fim de que possam encontrar as soluções que agora se fazem necessárias. Você que é trabalhador da luz também receberá todo o apoio que necessitar. É preciso que você exerça o seu poder e as suas habilidades. Não se cale. A censura imposta está com os dias contados. Ninguém vai impedir aquilo que está por vir. Nada tema, pois o amparo do alto é imenso agora. Quando o Criador disse basta, o tempo acabou para os contrários do bem. Vibre no amor e na compreensão. Respeite até mesmo aquele que está no caminho contrário, pois cada escolha também será respeitada pelo Criador. Confie. Os problemas estão chegando ao final. Seja financeiro, seja emocional, ou até mesmo profissional, logo surgirão soluções, pois há uma grande assistência vinda através de projetos quânticos inimagináveis. As dores, o sofrimento e as doenças também terão um fim muito em breve. Há muitas verdades e revelações chegando. Embora algumas possam chocar os desavisados, todas serão benéficas para a maioria da humanidade. É o final de um tempo e o início de uma nova era. A Era Dourada é pura luz e alegria, e restabelecerá a prosperidade e o bem-estar dos herdeiros da nova terra. Tenha paciência. Você esperou por tanto tempo. Mesmo que alguns eventos ainda demandem alguns anos, muita coisa está acontecendo nos bastidores. Logo mais você começará a perceber e sentir tudo isso. Uns antes, outros depois, mas é inevitável o que está por vir. E será muito bom para os que conquistaram o direito de receber todos esses benefícios. Quanto aos escuros e os que se aliaram a eles, bom, não há muito o que fazer. Além de enviar o sentimento compassivo, não permita que o seu desespero tome conta de você. Blinde-se com a luz e espere a tempestade passar. Agora não há mais muito o que fazer. Fique na segurança do seu coração, pois a tempestade limpará tudo aquilo que não serve mais, inclusive as mentes barulhentas e viciadas nas velhas crenças e no velho controle. Não ficará em pé aquilo que não tiver uma base energética mais elevada. O velho mundo está ruindo e levando consigo tudo e todos os que se afinam com as suas vibrações. É o desespero dos que sucumbem. É o fim da escuridão e dos que se comprazem com ela. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.